Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa série de programas onde a gente comente e discute algumas questões de vestibular que envolvem a ótica, a interação da luz com a matéria, com a biologia, nessa área que a gente conhece como biofotônica. Trouxe aqui para vocês mais uma questão de vestibular, a que fala sobre a epilação a laser, popularmente conhecida como depilação a laser. Então aqui o texto traz como funciona essa técnica e como ali a gente pode escolher qual é o melhor laser para fazermos essa. O nome correto é epilação e não depilação a laser. Então vamos lá, pessoal, vamos ler aqui o que diz o enunciado da questão. Então, epilação a laser. Lembrar que quem quiser saber um pouco mais sobre como funciona um laser, temos aqui no nosso canal um vídeo explicando o que é o laser, né? Essa fonte de luz totalmente diferente e importante. Então, a epilação a laser consiste na aplicação de uma fonte de luz para aquecer e causar uma lesão localizada e concentrada nos folículos capilares. E para evitar que outros tecidos sejam danificados, selecionam-se comprimentos de onda que são absorvidos somente pela melanina, presente nos pelos, mas que não afetam a oxihemoglobina do sangue e a água dos tecidos, na região em que o tratamento será aplicado. A figura mostra como é a absorção dos diferentes constituintes aqui da nossa pele em função do comprimento de onda. Então aqui no gráfico que nós temos comprimento de onda, e aí a gente lembrar que cada comprimento de onda nós podemos relacionar com uma cor. Então comprimento de onda é a forma como a gente quantifica essa cor, essa luz. Então no visível a gente sabe que enxergamos ali de 400, que é a região do violeta, até a 700 nanômetros, né, que é a região do vermelho. Então, acima de 700 nanômetros nós temos o infravermelho e abaixo aqui de 400 nós temos o ultravioleta. E o nosso olho tem a sensibilidade nessa região aqui. Isso muda de pessoa para pessoa, alguns enxergam um pouco acima de 400, um pouco abaixo. Aqui também na região dos 700, alguns têm uma sensibilidade um pouco maior, um pouco menor. Mas vamos lá, temos a absorção em função do comprimento de onda, que a gente sabe que é cor. Um dos constituintes aqui que temos é a melanina, que é o que dá a cor aqui para os nossos pelos, é a melanina. E aí depois nós temos também a oxihemoglobina, que é o que transporta o oxigênio. Aqui então nós temos a hemoglobina oxigenada. E aí temos o espectro de absorção da água também. E aí aqui é interessante notar que a água não tem absorção na região do visível. Ela só vai ter uma absorção na região do infravermelho. Mas se a gente olhar bem, sim, a água tem um espectro de absorção no visível. Só que ele é muito baixo, então é por isso que aqui nessa figura ele não aparece. Mas se a gente for medir com instrumentos precisos, sim, a água vai ter um espectro de absorção no visível. E aí aqui surge essa absorção no infravermelho. A melanina, como ela tem essa aparência escura, ela absorve quase que em todos os comprimentos de onda do visível. E aqui vamos olhar um pouco sobre o espectro de absorção da oxihemoglobina. A gente observa que ela tem uma grande absorção na região do azul, uma absorção um pouco menor na região do verde, e aí aqui na região do vermelho ela tem uma absorção ainda menor. Depois essa absorção volta a crescer aqui no infravermelho. E aí se a gente parar para pensar de forma simplificada, né, nas três cores básicas, que são as três cores que o nosso olho tem sensibilidade, né, as moléculas de sensibilidade do nosso olho, elas estão no azul, no verde e no vermelho. Então se a gente observar esse espectro de absorção, a gente vê esse mínimo de absorção no vermelho. E aí, qual é a cor da oxihemoglobina? A gente sabe, é a cor do sangue, é vermelha. Isso é explicado de forma simplificada por esse espectro de absorção. Se a gente está vendo o vermelho da oxihemoglobina, é porque ela está absorvendo mais o azul e o verde. Então, o azul e o verde são absorvidos e essa luz não retorna para o nosso olho. Apenas o vermelho retorna para o nosso olho e a gente consegue observar a hemoglobina como tendo ali uma cor vermelha, tá bom? Então,
essa é uma forma da gente, simplificadamente, entender qual é o espectro de absorção, entender como é a relação entre o espectro de absorção e a cor de um material. Tá bom? Então agora vamos lá ao que pede o enunciado. Então, qual seria o comprimento de onda em nanômetros ideal para epilação a laser? Então, o que a gente tem que buscar aqui? A gente tem que buscar um comprimento de onda que seja muito absorvido pela melanina, que é o que a gente quer ter interação. A gente quer que o nosso laser interaja somente com a melanina e menos com a hemoglobina e muito menos com a água. Porque se a gente tiver uma absorção desses componentes, se a luz for absorvida por algum desses componentes, a gente pode desencadear um fenômeno fotoquímico ou um aquecimento. Então, nós buscamos apenas absorção daquele componente que a gente quer ativar por luz. A gente pode, de certa forma, colocar dessa maneira. Então aqui, se a gente olhar as opções, 400 nanômetros. Então, se eu olhar aqui em 400 nanômetros, eu tenho muita absorção primeiro da hemoglobina e depois da melanina. Então, se eu jogar 400 nanômetros, a oxihemoglobina vai absorver muito essa luz. E aí eu posso desencadear fenômenos térmicos ou fenômenos fotoquímicos. Então, 400 nanômetros, a hemoglobina absorve. 700 nanômetros. 700 nanômetros a hemoglobina absorve muito pouco e a melanina absorve bastante. E a água aqui, ele não está mostrando, mas a gente sabe que a absorção no visível da água é muito baixa. Então, em 700 nanômetros seria o nosso comprimento de onda ideal. E aqui, se a gente olhar as outras opções, 1100 nanômetros. 1100 nanômetros, a melanina absorve, é a que mais absorve. Mas a gente também vai ter absorção pela hemoglobina e pela água. A mesma coisa em 900. Em 900 eu já tenho absorção considerável da hemoglobina, não tenho da água, e teria da melanina também. E depois em 500 nanômetros a mesma situação. A água absorve muito pouco, nem está representado aqui, mas aí eu tenho uma boa absorção pela hemoglobina. A melanina tem a maior absorção, mas a hemoglobina também vai estar absorvendo. Então o comprimento ideal nesse caso é os 700 nanômetros. E aí o que a gente tem que buscar então é um laser que emite nesse comprimento de onda, que aí o pelo vai absorver e nesse caso a destruição será por processos térmicos devido à absorção desse comprimento de onda. Tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado dessa discussão. Quem quiser saber mais sobre laser, sobre processos de absorção, não deixem de olhar os nossos vídeos aqui no nosso canal do CEPOF. Tá bom? Até a próxima, pessoal!